eu queria mostrar para os irmãos 4 exemplares. Nós temos outros ali, mas só para os irmãos saberem um pouquinho dos livros que a gente tem. Esse aqui é Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada, de David Murray. É do David. Temos o... isso aí, irmã... Tá vendo, irmã Maria Alva? Não faço curso de inglês, é isso que dá, né? Esse aqui é o Super Ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande, de Kevin DeYoung. Temos também Simplesmente Crente, por uma Vida Cristã Comum, de Michael Horton. E, por último, não menos importante, que curiosamente é bem parecido com o tema de hoje, não sabíamos desse livro quando nós criamos o tema, é Como Integrar Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Nossa profissão a serviço do reino de Deus. São algumas de nossas sugestões assim, que conciliam com o tema de hoje. Os irmãos que forem na mesa, que vão ver o preço aqui, esse preço é o preço cheio, tá? Então, não se assustem, vocês podem aplicar o desconto, tá bom? Então, dado todas as informações, esqueci de alguma coisa de início? Não, né? Por favor, o presbítero Roberto vai nos levar a Deus em oração. Oramos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, Pai, que Tu nos dá. Estamos aqui reunidos, Pai, como parte do Teu corpo, Senhor, para aprendermos mais de Ti, mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, abençoe, Senhor, nossa mente, nosso coração, nos prepare, Senhor, para aprender da Tua palavra. E também já te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe e, como já vem abençoando a vida do reverendo Homer também, para trazer aquilo, Senhor, que seja do Teu agrado, falando acerca de Ti e do Teu reino, Senhor. Nos ajude para que tudo que seja feito essa noite seja somente para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa também o restante desse evento, a palestra de amanhã e também as atividades de sábado também, Senhor. Que tudo possa ser feito, Senhor, para edificação do Teu corpo, Pai. Que tudo possa ser feito para engrandecimento do Teu nome e para a expansão do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, graças mais uma vez por tudo. Amém, Pai. Chama nosso irmão Vinícius, a gente está louvando a Deus com um cântico, depois a gente vai estar chamando o reverendo Homer. Boa noite, igreja. O pessoal tá meio com sono, hein? Mas vamos começar um cântico. Certa vez, Jesus, na cidade de Nazaré, ele entrou numa sinagoga. Era um dia de sábado, como de costume. Ele entrou numa sinagoga e deram o livro do profeta Isaías para ele ler. Ele pegou o texto, procurou o texto e leu Isaías 61. E o interessante é que ele pegou esse texto, leu, e ao terminar o texto, todo mundo estava olhando para ele ali, apreensivo o que ele ia falar, e ele disse: hoje se cumpriu o que eu acabei de ler nesse texto aqui. Opa, está com som? Tranquilo? E um pastor presbiteriano, o Josué Rodrigues, ele pegou esse texto e fez de música. E é um texto bem interessante. E a música ficou muito boa em cima desse texto. Então a gente vou tocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho som já. A música que foi criada em cima desse texto. Ou seja, o nome da música é Carvalho de Justiça. Vamos lá? Todo mundo deve conhecer, porque já é antigo essa música. Então, me acompanhem também, me ajudem aí. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os
os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre em Sião, isso aí, vamos lá. Uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luta estão uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Agora a gente vai estar recebendo nosso reverendo aí, Homer. Para os irmãos que não conhecem, separei um breve histórico aqui do nosso irmão. Nosso irmão é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano de Belo Horizonte em 96, mestre em teologia pastoral com ênfase em missiologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump em São Paulo em 2003, e no momento está fazendo doutorado em ministério também no Andrew Jump em São Paulo. E desde 2014, nosso irmão é professor e diretor do Seminário Presbiteriano do Rio. Então, que os irmãos possam aproveitar desse momento também para tirar dúvidas e também aproveitar aí o conhecimento do reverendo Homer. Deus abençoe, irmão. Irmãos, a graça e a paz. Que bom poder estar de volta. Estivemos aqui numa palestra muito especial, que a gente chamou de palestra do Clube do Bolinho, né? E graças a Deus, várias irmãs vieram também. Né? E tivemos aquele tempo gostoso e poder estar de volta. Eu só não posso dizer que já estive na igreja, né? Pois é, a primeira vez que eu estou na igreja presbiteriana em Jardim Marilé. Que bênção! Creio que quando a gente marcou, né, Sueli, não estava ainda marcada a data, né? Tá vendo? Olha como é que Deus faz. Eu falei assim, gente, que bênção, eu vou lá na semana, basicamente na semana da organização. É um grande privilégio. Às vezes Deus faz algumas coisas com a gente, né? Eu saí uma vez de férias e fui visitar um amigo pertinho, lá na Espanha, né? E a gente foi, combinei, eu ficaria um final de semana com ele, depois aproveitar para passar um outro final de semana em Portugal, na casa de um outro amigo, e voltar para depois retornar para o Brasil.
E olha o que aconteceu. No dia que eu estava na casa dele, a igreja iria, naquele domingo, naquele fim de semana, eles estavam mudando a igreja de um lugar para outro, e o primeiro culto do novo local seria no fim de semana que eu estava lá. Ele disse assim: quer pregar? Eu falei: mas como que eu não vou querer? Eu vou carregar no currículo para o resto da vida. O primeiro pregador aqui fui eu. Né? E logo em seguida, aí, naquele mesmo fim de semana, teve uma final madrilena na na UEFA, né? Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa. E eu, na noite anterior, estava em Madrid assistindo, ao invés de estar lá, quase que eu estou presente. E é gostoso quando Deus faz essas coisas, a gente fica feliz, e eu já estava feliz, viu, Diogo? Fiquei mais ainda de poder ter essa bênção. E feliz também com o tema. É muito comum, na Semana da Reforma, a gente ouvir duas temáticas básicas, né? O solas e falar sobre os pontos do calvinismo, sempre ligado a esses aspectos. E a gente falar sobre coisas tão profundas para o nosso dia a dia, tirar a reforma daquele tempo e trazer aquele tempo para hoje, e refletir sobre coisas que foram tratadas naquela época para serem vividas hoje, é uma bênção. Parabéns, Deus abençoe, que continuem nesse mesmo propósito, nesse mesmo projeto para a glória de Deus. Viu? Nem precisa falar, Diogo, amigão. Hoje nós, vascaínos, estamos tão felizes, não sei porquê, mas eu não vou falar nada, que eu tenho medo, tem chovido tanto ultimamente, tenho medo até de passar um furacão por aqui. E deixa eu aproveitar nisso, não podia dizer, essa música eu cantei na minha formatura no pastorado, né? Há quase 25 anos, né? Então a letra estava assim afiadíssima, nós tivemos... Irmãos, eu quero... hoje o tema é reforma, fé e trabalho. E eu tive dois problemas aqui. O primeiro problema foi tentar conseguir organizar uma palestra dentro do tempo que nós temos. Porque realmente, assim, só para ter uma ideia, eu creio que não tem ali. É um livro muito pesado, difícil de ler, mas um livro fantástico chamado O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Né? É um livro muito fantástico, eu acho que é da cultura cristã, então, desculpa, estou fazendo propaganda da concorrência, né? Mas tem também? Então, valeu. Mas é um livro escrito por André Bielê, ele é especialista, e há um capítulo inteiro desse livro dedicado à questão do trabalho. Mas ele trabalha vários pontos, né? Por exemplo, se você quiser saber a visão da economia, uma perguntinha básica: é lícito ou não é um crente cobrar juros quando empresta dinheiro para um irmão? Vocês sabiam que os reformadores trabalharam isso? Especialmente Calvino? Não vou dizer o que é para vocês terem vontade de ler o livro. Né? Vocês querem ver uma coisa? Vocês sabiam que essa ideia de coleta pública de lixo aconteceu em Genebra como fruto da visão teológica de João Calvino? Só para ter uma ideia, né? Então, assim, a reforma ela tem um legado muito maior do que apenas os 5 solas. Aliás, eu gosto de dizer que os 5 solas são o solo sobre o qual se constrói a nossa vida, a nossa experiência de fé. Quando a gente fala encontro de fé reformada, nós estamos dizendo o encontro de uma substância, um fundamento, uma essência sobre a qual nós vivemos, não sobre a qual da qual nós fazemos uma declaração. Então, novamente, viu, Diogo? Deus abençoe muito e vamos em frente com esse projeto. Deixa eu fazer uma oração. Pai querido, usa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra seja profundamente impactada no nosso coração. Eu tenho certeza, ó Deus, que ontem
teu servo, reverendo Evanilson, foi usado pelo Senhor para falar ao coração da tua igreja. E peço a Deus que o Senhor continue falando durante todo esse evento, para que, ó Deus, o que aqui aprendermos não seja mero conhecimento, mas seja realmente um estilo de vida a ser desenvolvido através da fé no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não vou pegar um texto básico, tá bom? A gente vai citar alguns textos da Bíblia que eu espero que você acompanhe. Mas há alguns anos eu estava conversando com um amigo bem próximo, e num determinado momento, para questionar algumas partes, algumas das nossas crenças, ele virou para mim e falou assim: você lembra o que diz o quarto mandamento? O que diz o quarto mandamento? Como é que é? Tá vendo? Agora ninguém esperava que eu fosse passar para vocês a pergunta. O quarto mandamento diz... É esse mesmo, pode falar, está certinho. Lembra-te. Tem certeza que é isso que diz o quarto mandamento? A gente fala muito isso, né? Ele disse para mim assim: você lembra o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu falei assim: não é isso não. Deixa eu ler o mandamento todo. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Olha só. Lembre-se do dia de sábado para santificar. Durante 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Então, espera aí, quando a gente fala do quarto mandamento, a gente diz assim: é o mandamento que fala do descanso e do trabalho. Não é o mandamento que fala só do descanso. E esse dia ele queria dizer que eu não guardava o quarto mandamento, porque eu não guardava o sábado. Eu falei assim, esse colega ele era enfermeiro, né? E ele trabalhava em escala, era um dia e folgava 2, né? Aí eu falei com ele assim: você também quebra o quarto mandamento, porque a Bíblia fala claramente, 6 dias trabalharás. Nenhuma semana você trabalha 6 dias. Não é verdade? Vai trabalhar 4, trabalha 3, mas 6 não trabalha. E é interessante, se a gente for olhar o pé da letra, não adianta, todos nós, de alguma forma, quebramos esse mandamento. É claro, precisamos entender que desde a criação, a ideia, o tema trabalho, ele é tão importante para Deus quanto o tema descanso. E aí a gente começa a ver os problemas que nós temos quando vamos falar sobre esse aspecto, sobre esse tema nos nossos dias, né? Por que tem gerado às vezes alguma visão tão distorcida sobre o que é trabalhar? A ideia de fardo, a ideia de cansaço. Vamos tentar ir para os tempos da pré-reforma, tá certo? Eu gosto de pensar que qualquer semelhança que a gente vê é mera coincidência. Mas olha, quando a gente pensa na reforma, a gente tem que lembrar de uma sociedade que tinha uma estrutura social completamente diferente da nossa. Por exemplo, vivemos hoje, a maioria dos países, debaixo de regime democrático. Na época da reforma, a democracia era praticamente inexistente. Quase todos os países, e principalmente os países onde a reforma aconteceu, eles tinham reis. Eles tinham uma estrutura, basicamente, era voltada para uma realeza, né? Havia um soberano, havia uma família real, havia toda uma estrutura no estilo mais parecido com o que temos na Inglaterra,
com o que temos em algumas monarquias ainda na Europa do que o que temos hoje. Então, a exceção não era uma monarquia, a exceção era um país ou outro que tentava agir diferente daquela forma. Outra coisa, nos tempos pré-reforma, nós não temos esse monte de denominações, de igrejas. Nós tínhamos uma igreja oficial vinculada e quase que obrigatória ao Estado. E aí depois nós vamos ver surgimento de outras igrejas, mas naquela época você ou era da igreja ou você era um daqueles que estava, vamos dizer assim, hereges, eram chamados de hereges. O nome protestante vai ser um nome carinhoso depois, mas ou você era da igreja ou você era cismático, e muitas vezes, por você ter uma postura cismática, a igreja agia de uma forma bem carinhosa, né? Tipo fogueira, tipo deixar a pessoa durante uma meia hora debaixo d'água para ver se ele se arrepende, né? E outras coisas assim pesadas, né? Mas nós temos que vivenciar aquela época. Como é que era visto o trabalho no mundo naquela época? Então nós temos que entender, havia a sociedade dos nobres e havia a sociedade dos sacerdotes. Eram os dois grandes momentos. Nós temos a família real, nós temos toda a corte que vivia e vivenciava um tipo de relação, né, com o trabalho, e nós tínhamos o sacerdócio que estava diretamente ligado à elite da igreja, diretamente ligado à figura do rei, diretamente ligado à figura do palácio. Talvez possa dizer assim, mas isso na Bíblia também era dessa forma. Sim, boa parte do contexto bíblico nós vamos encontrar o reinado em Israel e o templo, né? As autoridades religiosas vinculadas desta mesma forma à corte. Então o que você tem? A nobreza e o clero. A nobreza e o clero. Se você tem o clero, você tem o leigo. Quem é o leigo? O leigo são aqueles que não foram devidamente ordenados para algum cargo eclesiástico. Se você não é nobre, o famoso sangue azul, você é aquele que trabalha para a nobreza. Então, normalmente, o papel daqueles que estavam próximos à nobreza era servir a família real, era servir àqueles que ali estavam. O trabalho na corte tinha um único objetivo: agradar o rei. Então, tudo que eles faziam era para agradar ao rei. Eu esqueci o nome do filme, mas tem um filme que conta a história, se não me engano, da Rainha Vitória, na Inglaterra, já na sua velhice, e conta-se que ela teve uma profunda amizade com uma pessoa que foi lá, não sei se era indiano, eu sei que era um indiano, né? Que ele era de uma classe, segundo se fala, bem inferior, mas a rainha se tornou quase confidente dele, e teve uma cena que me chamou muita atenção, quando todos sentaram na mesa, e só para ter uma ideia, é protocolo até hoje, quando as pessoas que estão na mesa comendo com a rainha só podem comer depois que ela começa. E quando ela termina, ninguém pode comer mais, todo mundo tira. E aí ela falava que fazia isso chegava, sentava e ficava olhando para o prato, todo mundo querendo comer. E ela olhava, todo mundo. Aí de repente ela ia... Chega. Tirava o prato e o pessoal ficava reclamando. Mas eu nem consegui chegar perto, né? E ela já comia tudo. Mas observe bem, o que é trabalho na corte? É fazer com que a família real se sinta satisfeita. Certo? O que é o trabalho no clero? É um trabalho que visa proximidade com Deus. O desenvolvimento de uma relação com Deus, certo? Olha, eu não estou querendo colocar aqui de uma forma, nós estamos no tempo pré-reforma,
Então, enquanto aqueles que estão próximos do rei querem agradá-lo, aqueles que servem ao Senhor querem agradá-lo. E como que eu posso agradar a Deus? Nesse tempo pré-reforma, através do desenvolvimento de uma vida espiritual, através de uma vida monástica. Então, boa parte dos sacerdotes eram dedicados para jejum, oração, meditação, uma vida monástica afastada do mundo. Nós temos um exemplo aí claríssimo no momento que o Papa Bento XVI resolveu abdicar, né, do seu papado. Ele foi desenvolver uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade na visão deles? É se afastar de tudo, de todos e viver uma vida de isolamento. Muitos monastérios, muitos locais de retiro, muitos ermitões e coisas assim passaram a ser desenvolvidos sob a ideia de um desenvolvimento, de um trabalho de aproximação com Deus. Então veja bem, a visão de trabalho na corte é uma visão basicamente de devoção ao rei. Para isso se isola de tudo que é desagradável, de tudo que é sujo, de tudo que é feio, vamos usar essa palavra, né? Para que o rei possa ter uma noção de que tudo é maravilhoso, que a vida é bela. E para Deus, a gente faz a mesma coisa. A gente limpa o espírito, a gente sacia a alma, e procura viver longe de todos aqueles que comprometem a nossa fé. O trabalho no ministério, então, era um trabalho extremamente isolado do povo. O trabalho na corte, no rei, era um trabalho extremamente afastado do povo. Certo? E o que era o trabalho do povo? Bom, vamos imaginar, Lutero era um monge. O monge não é classificado como clero. O monge é aquele sujeito que está a trabalho do povo, ele está servindo. Ele, como monge, ele cuidava de uma paróquia lá na cidade de Wittenberg. E ele descobre que está vindo um sujeito, essa história a gente já conhece, para vender, vamos usar assim, um título especial que lhe permite pecar ou paga o perdão pelos pecados que você já cometeu. Você já pensou, gente, que maravilha? Quantos pecados você quer cometer? Quero cometer 5 pecados. Qual é o pecado? Rapaz, esse aí é caro. Vou falar, né? O pastor Diogo diz aqui, né? Meu irmão, você vai ter que dar uma oferta de 100 mil reais para receber perdão por esse pecado. Ele fala, eu trabalho e pago, pastor. Está aqui, ó, 100 mil reais. Ele vai e assina um certificado que garante que você pode pecar, que Deus vai te perdoar. E ele fica injuriado com isso. Por que Lutero fica injuriado com isso? Quando ele vai falar que o meu justo viverá por fé, ele não está dizendo que a ideia aí, fé não é uma coisa abstrata. Ele não está dizendo que o justo viverá por uma declaração. Ele está dizendo que aquela fé que estava sendo demonstrada no alto clero, que estava sendo demonstrada na vida da corte, aquela fé que acabava explorando o povo, ela não correspondia àquilo que a Bíblia falava a respeito da fé, principalmente retirando daqueles que estavam exercendo aquele trabalho que para os outros era o trabalho sujo, era o trabalho pesado, era o trabalho que era o fardo. Essas pessoas, elas eram sustentadas, na verdade, por este povo, e agora a própria igreja está fazendo isso. A própria igreja, ela está trazendo um sacrifício maior daqueles que no dia a dia estão
com muita dor, com muito labor, conseguindo o seu ganha-pão, e a igreja está trazendo formas para retirar dele e alimentar aqueles que estão na nobreza. Certo? Ele se levanta contra. Ele se levanta porque ele conhece a realidade do seu povo. Ele sabe que era o povo quem batalhava para manter os luxos da corte e do clero. Ele sabia que era o povo que dedicava muito do seu tempo e do suor para sustentar aqueles que viviam de fato na ociosidade. Na ociosidade. Tem outro livro não evangélico chamado O Ócio Criativo, do Domenico de Masi. E é muito interessante que esse autor italiano, ele num determinado momento, ele diz que o ócio, ele é extremamente importante. E é tão importante que o ócio é o gerador da criatividade ou da criminalidade. Uma pessoa com a mente ociosa, ou ela pensa coisas boas para o bem de todo mundo, ou ela pensa coisas más para todo mundo, né? Não existiria bandidagem se não houvesse ociosidade demasiada, excesso. Isso no tempo da Reforma era chamado de vadiagem, né? A palavra técnica é essa mesma. E a vadiagem era punida com surra perante a igreja, né? As pessoas que não queriam trabalhar, elas ganhavam um presente, uma surra. Né? Hoje não pode nem falar nisso, né? Mas veja bem, se nós olharmos bem a situação, nós veríamos que naquele tempo ali pré-reforma, o trabalho era visto como uma maldição, uma escravidão. E era um papel desenvolvido apenas por aqueles que não tinham o privilégio de estar próximo ao rei ou a Deus. Então, como é que eu tenho que fazer para poder viver bem na minha vida? Eu tenho que arrumar uma forma de me tornar próximo ao rei. Pessoas pagavam fortunas para ter um título de nobreza. Pessoas davam filhas em casamento com qualquer um para apenas ter uma proximidade com o rei. Mas uma das práticas mais comuns era os filhos serem levados para o sacerdócio, para ocuparem pela família uma posição próximo ao palácio, próximo a Deus. Mas quem não tinha isso, via o trabalho como fardo, maldição, peso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 5:29, porque eu quero dizer que o problema não foi apontado na Reforma Protestante. Eu quero que você veja que esse problema está lá no início do mundo, essa interpretação do trabalho. E quero acreditar que de vez em quando eu e você pensamos a mesma coisa. Gênesis 5, versículo 29, nós estamos falando de Lameque, o pai de Noé. Diz assim: Lameque viveu 182 anos, gerou um filho chamado Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então o que Lameque está dizendo? Meu filho, minha esperança está em você, porque o que Deus fez conosco foi uma tragédia. Deus nos amaldiçoou. E por causa da maldição de Deus, a gente trabalha. E por causa da maldição de Deus, o nosso trabalho gera fadiga, cansaço extremo. Ele tem razão? Bom, ele está citando o que Deus diz para Adão em Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra
Não é isso? Eu deixei de falar alguma coisa aí? Oi? Eu esqueci de falar alguma coisa? Eu parei antes da hora? O que está escrito aí, irmãos? Exatamente, olha, em fadiga, você obterá dela o sustento durante todos os dias, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, no suor do teu rosto você comerá seu pão até que volte à terra, pois dela foste formado, porque você é pó e ao pó voltará. Só tem um problema, eu pulei aqui a frase, por tua causa. Então quem amaldiçoou a terra? Foi Adão, não foi Deus. O que Lameque disse? Nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O problema não está no trabalho. A maldição não existiu porque Deus quis pesar a mão sobre o nosso trabalho. A maldição existiu porque Adão pecou. Porque Adão não compreendeu a direção de Deus. Ele simplesmente tentou rebelar-se contra Deus. E a partir daí, o trabalho se tornou um fardo, né? Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar hoje, quando a gente fala sobre o nosso trabalho, é como é que eu vejo esse trabalho que Deus colocou nas minhas mãos. Algumas coisas que a gente tem que pensar se a gente precisa de uma reforma na nossa visão sobre o trabalho. Agora, será que o alvo da minha vida é compreender a visão que Deus tem para o meu trabalho ou tentar alcançar as benesses do rei ou de um clero e entender que a bênção da nossa vida é quando eu não precisar mais trabalhar como o povo? Entenderam? O que eu tenho que fazer? A visão reformada, ela vai bater de frente nessa ideia de que a minha fé tem que mudar o meu comportamento. Ela vai abalar a estrutura real. Tanto é que o próprio André Belé tem um outro livro chamado A Força Oculta dos Protestantes, e ele defende nesse livro que a maior parte da democracia no mundo, ela é fruto de uma pregação protestante. Ele vai dizer que em quase todas as áreas em que a pregação oriunda da reforma chegou, ou ela derrubou essa estrutura de realeza, né, de nobres e sangue azul e sangue vermelho, e derrubou essa ideia de clero e leigo, que a reforma vai defender o sacerdócio universal dos crentes. Acaba com essa ideia de clero e leigo, ou seja, destruiu toda essa visão de que o alvo da minha vida é parar de trabalhar por ter a garantia de acesso ao rei, a Deus, que me permite não mais viver sob a maldição do trabalho. Vai cair nesse ponto. E quando ela não destrói a monarquia, ela torna a monarquia quase que um estilo parlamentarista. Existe um rei, mas quem manda é o povo. Certo? Então, muitas vezes a gente fala, isso foi conquistado pela Revolução Francesa, quando exigimos liberdade, igualdade, fraternidade, e ali nós só... Não, isso foi defendido por um monge chamado Martinho Lutero, e foi desenvolvido pelos teólogos da Reforma numa busca intensa para recondicionarmos o nosso papel como servos de Deus, nossa visão geral. Isso tem diretamente a ligação sobre o trabalho. Então vamos lá. O que os reformadores procuraram restaurar a respeito da visão bíblica do trabalho? Temos que ver o que diz a Bíblia. Então vamos lá. Quem inventou o trabalho? Eu lembro de uma vez, aqui tinha uma brincadeirinha, o pessoal falava assim: o dia que eu descobri quem inventou o trabalho, eu vou dar uma surra nele. Aí eu falava: abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Você vai descobrir quem inventou o trabalho. Diz assim, ó: e Deus os abençoou, eles disse: sede fecundos, multiplicam-se, encham a terra. Só aí já está vendo a trabalheira que dá, né? Quem tem filho sabe o que é, né?
É muito interessante. O Lutero ele faz críticas pesadas aos defensores de uma vida monástica no seu tempo, que eram sérios defensores de que o casamento era prejudicial para uma vida com Deus. E alguns relatavam o seguinte: como poderemos servir a Deus tendo que deixar as noites ser dominadas por choros estridentes? Como posso servir a Deus tendo que trocar aquelas fraldas fétidas? Ele está falando exatamente do que Deus está dizendo aqui: multiplicai-vos, sede fecundos e encher a terra. Ou seja, vai passar a noite sem dormir, vai trocar fralda de neném, vai ter que aprender a falar a língua dele, vai ter que dedicar. Ou seja, é muito interessante essa visão, que quando defendia especificamente a ideia dos sacerdotes não serem casados, é porque eles não queriam perder tempo com aquilo que é a ordem de Deus, porque dá trabalho. Mas olha o que mais ele diz: e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E se a gente for pular agora para o capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: o Senhor Deus o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus inventou o trabalho e as duas primeiras profissões. Ele é agricultor e vigia. Ou seja, Deus não somente criou o homem para trabalhar, mas o primeiro emprego dele tinha dupla função, dupla jornada. Como é que pode, gente? Você imagina você trabalhar no campo o dia inteiro e depois ficar vigiando à noite? Não parece cansativo? A pergunta era cansativo? Será que o homem tinha competência para fazer isso? Eu acredito que não, tá? Porque logo em seguida Deus diz assim: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, para dividir a tarefa. Não é para passar para ela: eu trabalho no campo e você vigia. Ou vamos fazer melhor: você trabalha no campo e eu vigio, que aí quando você olha para mim eu estou dormindo. Não é? Não. Observe que tudo tem a ver com a forma como Deus estabelece para nós uma relação de trabalho. E Ele está dizendo que a natureza vai convergir para que aquilo que o homem produz através do seu trabalho possa ser exitoso, agradável. Não é gostoso quando você, uma coisa mais simples, você pega uma plantinha, uma violeta dentro de casa, cuida. Quando abre a flor, o que é que você sente? Que maravilha! Você planta qualquer planta frutífera. Quando você colhe o fruto, você não quer nem lavar, não é verdade? E parece que ele é mais saboroso do que todos os demais. Por quê? Porque é o fruto produzido pelo nosso trabalho. Observe, a primeira função que o homem exerce é uma função de mordomia. Alguns dizem que o homem é vice-rei, vice-gerente, gerente. Você teve essa confusão? Lembra dessa confusão da teologia? Qual o papel do homem? Eu falo assim: o homem, para mim, na minha visão, ele é mordomo. Mordomo quem é? Mordomo é aquela pessoa que tem autoridade suprema sobre a casa, exceto uma coisa: no tempo antigo, ele é escravo. Imagina, José era mordomo na casa de Faraó. E era um mordomo tão bom que Potifar, que Potifar não sabia de nada, tudo estava no controle dele. Mas o dia que a esposa de Potifar resolveu denunciar José, para quem sobrou? Mesmo que ela estivesse mentindo, porque ele é escravo.
É interessante essa visão, porque Deus não nos trata como escravos, mas Ele é o nosso Senhor. E tudo que nós fazemos deve ser para a glória dEle. E o melhor que o texto diz é que tudo que Ele faz é para que o nosso trabalho seja agradável. Então, aquela visão de um trabalho pesado, escravo, que era só para alimentar aqueles que estavam perto do rei, ou aqueles que estavam perto de Deus, cai por terra. Porque, na verdade, ele está dizendo que todos nós temos que ter alegria naquilo que fazemos. Gênesis 4 é muito interessante, eu gosto desse texto, a partir do versículo 17 e 21. Ele vai mostrar a cena daqueles que estão sob maldição. Quando Caim mata Abel, ele é expulso da presença de Deus e ele vai para um determinado local. No versículo 17 diz assim: e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Não é o Enoque que foi trasladado, tá, irmãos? É o outro Enoque. Enoque, filho de Caim. Caim edificou uma cidade. Nós temos aí a primeira referência a uma cidade na Bíblia. E ele coloca o nome nessa cidade de Enoque, em homenagem ao seu filho. Observe que nós temos aqui um trabalho de um construtor. Ele edificou uma cidade e é um camarada que, já entrando um pouquinho no tema de amanhã, zela pela sua família. Ele coloca o nome do seu filho naquela cidade, uma forma de homenagear a sua casa. Mas o texto continua, porque o texto vai dizer que passou o tempo, teve filhos e filhos, e lá na frente nós temos um outro homem chamado Lameque, não o pai de Noé, outro Lameque, e esse Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos os que habitam em tenda e possuem gado. Então, nós temos aí algumas profissões surgindo, né? Pecuarista, arquiteto. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Opa, apareceu a música aí, né? Eu gosto de falar isso, está vendo só? Olha só, tudo fruto dos amaldiçoados, né? Arquitetura, pecuária, os músicos, tal. Minha formação é metalurgia, aí é o que diz depois. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então está aí o metalúrgico também. Né? Mas é interessante aqui que, olha só, os sob maldição, eles saem e trabalham. E eles têm um ambiente seguro para morar. Eles não precisam sair à caça, eles têm o boi ali pertinho, cercado no curral. Quer mais? Eles têm faca, espeto, eles têm até uma armação de ferro que dá para colocar um carvão ali, ó. Mata o boi, corta, coloca em cima. Tá sem graça? Tá não, eles têm até música para cantar. E como eles são dessa família da maldição, eles fazem um louvor para Deus, não é? Então criaram o pagode, né? Desculpa aí, né? O que eu quero que vocês vejam? O problema não está no trabalho. Porque naquele momento em que esta geração que estava sob maldição, ela exerceu o trabalho que Deus lhe deu, o que eles produziram lhe dava alegria. Um dos problemas que nós temos como cristãos é que nós não sabemos comemorar e nos alegrar naquelas bênçãos que Deus nos dá através do nosso trabalho. Aliás, a história de José é muito interessante, a partir de Gênesis 41. Aliás, eu quero ler nesse texto, Gênesis 41,
Porque muitas vezes a gente fala da sabedoria, da fidelidade, do zelo que José tem no serviço ao Senhor, e poucos falam da competência e da qualidade que ele tem no seu trabalho, na forma como ele dedica ao Senhor. Olha só, versículo 39, nós já temos aqui, José fez a revelação, né, do que estava para acontecer. Deixa eu pegar aqui, versículo 39, ele dá o conselho a Faraó do que deveria ser feito pelos sonhos. Então Faraó reúne os seus oficiais e fazem assim, ó, será que poderíamos achar algum homem melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus, não é isso? Aí depois ele diz assim, você será o administrador da minha casa e todo o povo obedecerá a sua palavra. Observa bem, a fidelidade de José a Deus lhe deu um emprego. Aonde? Na terra de Faraó. É um trabalho. O que fez José se destacar como servo de Deus e ser respeitado na sua fé foi o trabalho eficiente que ele desenvolveu naquele lugar. Se nós pensarmos um pouco mais à frente, nós vamos ver que o trabalho escravo, a dominação vistos na história de Israel no Egito, elas refletem, na verdade, a maldição que foi lançada em Gênesis 3, 17, 19. E mesmo nesse contexto de escravidão, o trabalho do povo de Deus produzia frutos e abençoava as nações. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que nós, ao nos relacionarmos com o trabalho, nós precisamos entender que esse trabalho, ele é uma bênção de Deus. O que cansa é a maldição que veio por causa do pecado. O que traz a ideia da indignidade é as ações humanas que distorcem a relação do trabalho e tem aquela mesma visão. Isso é historicamente. O contexto pré-reforma, ele está fazendo exatamente isso, pegando o trabalho que era para ser uma bênção para todos nós e transformando ele em algo que apenas para o povo que não está perto de Deus ou que não está perto do rei que deve fazer. Então, já que nós vamos curtir, usufruir o trabalho dos outros. Isso é fruto da maldição. São homens que não merecem nem esse título, porque Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, mas são homens que preferem viver a imagem e a semelhança de Satanás, que fazem o trabalho se tornar um fardo. Mas o trabalho, mesmo quando desenvolvido por pessoas não cristãs, não tementes a Deus, mas que o fazem com gratidão e com alegria, produzem frutos que lhe dá satisfação. Entenderam a visão da reforma? Ela é extremamente contrária a essa ideia de que existe elite. O trabalho é igual para todos. Há algum tempo, ficou durante muito tempo como um dos livros mais vendidos no mundo e usado amplamente em empresas para treinar os seus gerentes, os seus gestores, os CEOs das grandes empresas, é o livro O Monge Executivo. E se você ler O Monge Executivo, é toda baseada em uma visão de trabalho estabelecida a partir do Evangelho, na ideia de que o que está no que antigamente era o topo da pirâmide, ele na verdade está no inverso, está na base, porque a pirâmide no cristianismo é uma pirâmide invertida. E quem ensinou isso para nós? É um tal de Jesus Cristo, já ouviram falar? Que ele diz que quem quer ser grande no meu reino ou seja, o maior é o que serve, não é o que é servido. Olha, tudo isso relações de trabalho. Então, se nós formos colocar em ordem, nós poderíamos dizer que o rei pré-reforma é aquele sujeito a quem todos devem servir. Os reformadores, os protestantes vão começar a dizer, não, o rei tem que ser o servo de toda a sua nação.
É muito legal quando você vê filmes, especialmente filmes escandinavos, né? Quem aí gostava da série Os Vikings, lembra do Ragnar? Olha só, eu assisti, viu, gente? Deu para ver que assisti, né? E era muito interessante que era uma cultura. A maior autoridade viking, ele era o que ia à frente do seu exército. E o seu exército ia com tudo para defender quem? O seu rei, porque ele foi à frente. Todo mundo queria morrer por ele, mas ele partia primeiro. Não é aquele que diz assim, atacar, e todo mundo ia e ele corria para o outro lado, deixando o pessoal enganado. Não, vai à frente. Jesus nos ensina, sim, exatamente isso. O nosso trabalho é por causa daquele que foi à frente de nós. Quem é que fez o serviço à frente de nós? Aliás, é muito legal quando questionaram Jesus, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, por favor. No quarto mandamento é um dia para descansar. E esse dia de descanso é na presença de Deus. Mas 6 dias para trabalhar como mordomo do Senhor. Eu quero, como eu falei, assim, é até difícil, assim, são tantas coisas, mas eu espero que já tenha tido uma visão clara do que foi quebrado na reforma, como era a visão antes e como é a visão hoje. Eu acredito que ainda hoje nós temos uma mentalidade pré-reforma, uma mentalidade que nós vamos alcançar o êxito da nossa vida, o alvo da nossa vida, quando nós pudermos dizer, não preciso trabalhar mais. A visão reformada é que o último dia da minha vida eu esteja trabalhando para a glória do Senhor. São frases famosas que vêm dos pós-reformadores, né? Como eu posso servir melhor ao Senhor? Faça um excelente sapato e venda a um preço justo. Essa frase é uma frase famosa. Tem uma outra que eu evito dizer quem falou, sabe? Porque cada lugar que passa diz que é uma pessoa diferente. Então a gente já conhece a frase e depois a gente tenta descobrir na internet qual deles que de fato falou. Mas uma frase muito legal foi dita assim, perguntaram para uma das autoridades da igreja, se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria hoje? Eu plantaria uma árvore. O camarada olhou para ele e falou assim, plantar uma árvore? Qual a utilidade disso? Se Jesus volta amanhã, acaba tudo amanhã, para que plantar uma árvore hoje? Ele diz assim, não mudaria nada na minha vida. Basicamente isso. O que eu tinha que fazer, eu faria. Eu não tenho que viver uma vida para que quando ele chegar, eu me prepare em cima da hora. Eu tenho que estar preparado agora, em qualquer instante. E isso eu faço vivendo a minha vida normal. E é nessa vida normal que nós somos chamados para adorar ao Senhor. E na vida normal, nós separamos uns momentos para estar em comunhão, separamos uns momentos para poder desenvolver a nossa vida comunitária, a nossa vida de adoração, mas na maior parte do tempo nós estamos trabalhando, nós estamos na nossa vida secular, nós estamos na nossa empresa, na escola. E mesmo quando a gente acha que que não está trabalhando, nós estamos nos preparando para servir melhor. E é uma coisa que às vezes a gente briga, né? Que de vez em quando a gente tem uma discussão lá no seminário, que eu gosto de dizer que o pastoreio é um trabalho. É um trabalho. Mas é também uma vocação. Eu não posso substituir os dois. Uma vez, um amigo estava reclamando que o conselho, por favor, irmãos, não façam isso com o pastor Diogo, por favor. Machuca, né? O conselho, ele de repente fala assim, não dê aumento de salário para ele. É brincadeira, viu? Não é nada disso, não. Mas o conselho reuniu o conselho reuniu e pediu ao pastor que fizesse uma descrição das suas horas de trabalho, provando que ele trabalha 40 horas por semana, né?
Esse pastor, depois de chorar, orar, perdeu a noite, ficou revoltado, né, com aquilo. Ele parou e começou a escrever todas as suas atividades. Pegou e entregou para o conselho, dizendo assim: está aqui a minha agenda de trabalho. Eu achei por bem limitar o meu trabalho em apenas 60 horas por semana, tá bom, irmãos? E aí eles começaram a ler e perceberam que o trabalho do pastor não é pregar no domingo, dar aula na escola bíblica e de vez em quando fingir que está fazendo uma visita, mas na verdade ele só está indo comer bolo e tomar café. O pessoal começou a ver que para 30 minutos de sermão tem pelo menos umas 4 horas de estudo árduo. Que em cada visita tem um tempo de oração, tem um preparo. O pessoal começou a perceber que se pedir para bater ponto, eles iriam ter prejuízo. Porque ele poderia falar assim: pastor, estou precisando de uma oração. Ele fala assim: meu filho está fora do horário de trabalho, me liga amanhã entre as 9 e as 18, nesse horário é o período, e por favor, na hora do almoço não, tá? Pastor trabalha. É um trabalho que é feito para a glória de Deus, mas é mais ainda, porque esse trabalho também é vocação, porque foi Deus quem chamou para estar aqui, a responsabilidade é ainda maior. Agora, não cobrem só do seu pastor, porque da mesma forma que zelosamente vocês devem esperar que ele trabalhe para a glória de Deus à frente do rebanho, se você trabalha para um patrão, ele espera o mesmo zelo de você. E se você é o patrão, você tem que saber valorizar aqueles que se dedicam para fazer o melhor para você. Os princípios reformados para hoje. Primeiro, precisamos entender que o trabalho é um mandamento de Deus. E se é um mandamento de Deus, eu quero cumprir. Eu não quero descansar, eu quero cumprir. Eu quero que o descanso venha na hora certa. E na proporção bíblica é 1:7. Não é 7:1. Né? Segundo, de acordo com a visão reformada, Deus nos capacita com os dons para servi-lo, para trabalhar. Então, o dom que eu tenho é para servir ao Senhor lá fora e aqui dentro. Calvino chegava a acreditar, por exemplo, que toda vez que o médico fazia uma cirurgia e a pessoa, né, era curada, ele disse: Deus exerceu através dele o dom da cura. Ele cria que esses dons eram revelados até quando o médico ateu exercia a disciplina, a medicina. Mas eu estava ouvindo uma pregação recentemente e o pastor disse assim: por que é tão fácil para nós dizer o médico me curou, aliás, Deus me curou através das mãos do médico, e é tão difícil para a gente dizer Deus me deu o pão através do entregador de pizza? Aquele que está entregando a pizza e o pizzaiolo que fez, até a pessoa que atendeu o telefone foram instrumentos de Deus para abençoar a minha vida trabalhando. É tão ruim, né, quando você chega num lugar para ser atendido, enquanto uma pessoa carrancuda, mal educada, falando, não é verdade? É tão ruim quando nós, como servos de Deus, no nosso trabalho, fazemos uma coisa que não seja para agradá-lo. A gente se torna esse tipo de pessoa, pior até mesmo do que um mau atendimento. O nosso trabalho não pode nos distanciar de Deus. O quarto mandamento, ele vai trazer essa ideia de que 6 dias você trabalhará e produzirá todos os seus afazeres. Então você vai. No 7º dia diz: vem cá. Não tem aquele, é o ioiô, né? Aliás, eu comecei a fazer treino funcional, uma maravilha, né? Eu descobri que ainda tenho músculos, está doendo tudo.
E essa semana o professor lá, ele resolveu inventar um exercício que eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Coloca um elástico aqui e fica agarrado numa haste aqui, e ele manda a gente correr e puxar o elástico. E a gente tem que correr. Vai, estica. E de repente aquele negócio puxa a gente para trás assim, né? E depois fica a dor. Vocês riam, né? Mas esse sábado é como esse elástico que não nos deixa fugir da presença de Deus, nos traz para Ele o tempo todo. Então, nosso trabalho não pode nos distanciar de Deus. O nosso trabalho produz benefício para o próximo. Toda vez que você faz alguma coisa, qualquer coisa que seja, você está abençoando alguém, né? Eu fiquei feliz quando você falou o nome dos autores aqui, que eu descobri que não é só eu que tenho problema no inglês, né? Mas é tão legal quando um professor consegue nos fazer falar a palavra certa, né? Water. Né? Entenderam? Nem eu sei, né? Quando você fala e o outro entende, alguém abençoa a sua vida através do seu trabalho. Chamou um Uber, chamou um táxi. Não vai brigar qual é a profissão correta. Quando chega ali e fala assim, Deus me deu uma pessoa que veio, me buscou aqui em casa, me levou em tal lugar. Foi para a glória de Deus. Alguém está trabalhando. E se é um irmão em Cristo, deve trabalhar com mais alegria ainda, que está servindo alguém para a glória do Senhor. O fruto do nosso trabalho é para a glória de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, o fruto do nosso trabalho inclui o dízimo, as ofertas, o atendimento de necessidades básicas, diversão, ação social, economia, aposentadoria. Tudo isso é fruto do nosso trabalho. Quem assistiu aqui a série... Se eu falar, entrego a série, né? Breaking Bad. Quantos assistiram? Boa, né? Foi até o final, né? Vale a pena sofrer. Agora, a série vale a pena. Mas vale a pena fazer tudo o que se fez para adquirir toda a riqueza que adquiriu? Aí deixa curioso, porque tem que deixar o pessoal, quem quiser tem que ver, né? É interessante que enquanto a visão pré-reformada do trabalho, ela entendia que tudo que nós faríamos, todo o nosso fruto era levado para a nobreza e para o clero. Os reformadores, eles vão desenvolver uma visão de compaixão, certo? Nós somos frutos, a visão missionária de expansão, de doação, de passar na rua e compartilhar o alimento com alguém, isso é visão reformada de trabalho. Deus me deu o suficiente para que eu possa compartilhar com alguém. Então, a prova da gratidão que eu tenho pelo que Deus me deu é eu poder dividir o pão com alguém, a começar pela minha família. Não é eu passar para alguém, é eu dividir com a minha família, é eu compartilhar com a minha igreja para que ela tenha o sustento, é eu poder me lembrar que eu posso chegar num parque e levar os filhos para divertir, é eu fazer com que aquele meu trabalho me faça sair de uma casa para uma casa melhor, comprar um carro melhor. Mas veja bem, todos esses benefícios, eles têm a ver com um fruto que glorifique a Deus. Sexto ponto, o trabalho dá dignidade ao homem, mesmo quando esse não teme ao Senhor. O homem se sente digno por trabalhar. Tem muitas pessoas que ganham de forma desonesta a sua vida. Essas pessoas, elas podem ter muita coisa, mas nunca têm dignidade quando se olha no espelho. Isso é certo. Sempre vão se sentir sujas. E para finalizar, meus irmãos, os reformadores disseram, o trabalho é uma bênção. A maioria dos trabalhadores achavam que era uma maldição, mas eles disseram, é uma bênção. Então, mãos à obra. Deus nos deu muito para fazer, e como bons mordomos,
vamos glorificá-lo, vamos exaltá-lo através da nossa vida, onde quer que seja o trabalho que nós temos, tá certo? Deixa eu fechar com uma história. Um colega de turma meu, em uma determinada aula, falando sobre o trabalho, o professor começou a falar que em todas as profissões nós podemos glorificar a Deus. E ele, em um determinado momento, virou professor e disse: não, eu não creio, professor. Tem algumas profissões que não é possível glorificar a Deus. E ele falou assim: eu não consigo entender que uma pessoa que trabalha recolhendo o lixo dos outros possa glorificar a Deus. Um gari. Eu não consigo aceitar. Esse colega formou, foi para a Inglaterra, e chegando lá ele começou e ele mesmo contou esse testemunho, ele fala, né? Ele tinha uma pessoa que financiava, ajudava ele, essa pessoa tirou o sustento e ele não teve mais o que fazer. E, de repente, ele foi contratado para ser gari. E ele começou a trabalhar e achando que aquilo foi, literalmente falou assim: achei que Deus me colocou no fundo do poço. E, de repente, ele trabalhou vários anos. Ele começou a ver a dignidade daquela profissão. Ele começou a perceber que à frente dele era só sujeira, mas quando ele olhava para trás, tudo estava limpinho. E ele falava assim: gente, depois que eu termino o meu trabalho, dá até gosto atravessar essas ruas. Ele começou a perceber que o trabalho era tão digno que pessoas paravam para conversar com ele, ofereciam água, oferta. Pessoas se sentiam gratas, porque o lixo deles era colocado lá e ele colocava no caminhão e levava. Ele começou a ver crianças indo ao encontro, dizendo que eles eram heróis. Eu sei que tem muitos aqui que gostariam de ter experiência como essa. Eu já vi algumas situações assim, né? Ele um dia disse que chegou em casa e começou a chorar e falou assim: que vontade de voltar naquela aula e dizer que eu estava totalmente enganado. Deus não me deu essa profissão para me humilhar, Deus me deu essa profissão para eu ver que aquela que eu desprezava é uma profissão que, se usada para a glória de Deus, ela produz muita alegria. E ele teve outras oportunidades e não quis deixar de ser, porque ele se sentia bem e realizado, até voltar para o Brasil. Irmãos, é interessante a nossa vida. Talvez a gente não conseguiu descobrir ainda o que Deus quer fazer através de nós na profissão que nós estamos. Estamos querendo tanto nos tornar parte da família real ou parte do clero, que a gente está esquecendo que quem alimenta esses ociosos são aqueles que trabalham para a glória de Deus. E no fundo, é nesse Deus que a gente se alegra. É para Ele que a gente vive. É nele que nós alicerçamos a nossa fé. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém, igreja. O próximo cântico já deve estar aparecendo aí, né? Pão da Vida, do Cláudio Claro. Uma música bem antiga. Mais uma música antiga. Então vamos me ajudar aí. Vamos ver se vai sem erro dessa vez agora.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos guardar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Amém. Irmãos, ficamos muito felizes, estamos encerrando o dia de hoje. Gostaria de mais uma vez agradecer ao reverendo Homer por mais uma vez aceitar estar aqui conosco. Muito obrigada, pastor. A sua presença aqui nos alegra muito. Nós temos aprendido muito com você. Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Que o Senhor possa continuar te abençoando. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Irmãos, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer mais uma vez e espero contar com a presença de todos amanhã. Nós amanhã iremos iniciar às 19h30, tá? A gente ainda está fazendo alguns ajustes, mas amanhã, às 19h30, a gente vai iniciar para dar mais tempo. E após o encerramento, nós temos o cafezinho ali. Meus irmãos, fiquem à vontade. Nós hoje também iremos sortear 2 livros. E agora, eu que participei do sorteio ontem, ganhei. Posso estar hoje de novo? Nem eu, nem Gisele, né? Poxa, tá vendo aí, Gisele? Ó. Olha só, hoje nós vamos sortear... Vem cá, presbítero, para você me ajudar, por favor. Aqui, ó, mostra os livros. Ah, sim. Como posso desenvolver uma consciência cristã? De Sproul. RC e Sproul. Próximo. Adoração no lar. É bom que são livros pequenos, compactos, dá para as pessoas manterem na bolsa, dá para as pessoas levarem para vários locais, dá para emprestar.
Para sortear esses livros, eu não sei se algumas pessoas que estiveram aqui ontem não estão hoje. Vamos ver se a gente conta com as pessoas que estão aqui. Eu vou pedir ao reverendo Rome para escolher 2 números, de 1 a 38. Primeiro. 40 não tem. Se Deus quiser, até amanhã a gente vai ter o 40. Ah, Senhor, manda mais gente. Aí, tá vendo, gente? Não dá 27 no número. É de Deus isso. Olha aqui, ó. Estou dizendo, ó. Poxa. Escolhe outro. Olha, e de máscara eu não tô nem fazendo. Tá vendo? É de Deus, hein? 28, Letícia Rocha. Escolhe mais um número, pastor. Número 1 não está aí, o Wellington Ferreira. Não, faltou, tá vendo? Perdeu a bênção. 10, Norma Lúcia Maia Pereira. A irmã Norminha. Deus abençoe vocês que ganharam nossos brindes. Amanhã nós teremos mais uma brincadeira dessa. Vou convidar o pastor Diogo para encerrar o evento. Um bom retorno a todos para casa. E tem um coffee break. Opa. Irmãos queridos, boa noite. Que alegria, nosso segundo dia de conferência. Estão gostando, irmãos? Ô, benção, hein? Estamos aprendendo demais, né? Queremos agradecer a presença do reverendo Homer, né? Que sempre está nos atendendo aí. A agenda dele, gente, ó, não é fácil não. Hoje ele já esteve na Catedral Presbiteriana, na Mackenzie, no Rio. Está aqui, entendeu? Então, somos privilegiados de ter aqui o diretor do seminário presbiteriano, né? Eu que fiquei lá 5 anos, né, pastor? O pastor me convidou de novo lá, vai lá no MEI. Eu falei, pastor, vou lá, vou deixar. Queremos agradecer o pessoal da Batista aqui, né? Deus abençoe vocês, né? Manda um abraço aí ao pastor Itamar, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Queremos agradecer a presença de todos, lembrando que nós temos ali os livros com descontos. Aproveita, irmão Salvador ali, ó. Você conversar com ele, ele dá mais desconto ainda, entendeu? Gente boa, né? Leva aí para algum parente aí, muitos livros bons, tá bom? E amanhã, me lembra que eu tenho alguns livros do pastor Homer, lá em casa, tá bom? Tenho, você acredita? Tá vendo aí, ó? Amanhã eu vou trazer aqui para sortear, tá bom? Então vai ser bênção demais. Amanhã é 19h30. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer o Senhor pela noite que tivemos. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite preciosa em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo aqui como igreja do Senhor, ó Pai. Obrigado por todos aqueles envolvidos, direto e indiretamente, para que tudo venha a ocorrer para a glória do Teu nome. Obrigado, ó Deus, por aquilo que ouvimos aqui, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações e que possamos aplicar isso em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida do reverendo Rome, ó Pai, pelo seu ministério, por tudo que ele representa, ó Pai, na igreja do Senhor, na igreja presbiteriana do Brasil. Obrigado, ó Deus, pelo seu ministério, pelo seminário, ó Pai, ali naquele lugar, casa de profetas, ó Pai, onde a Tua palavra tem sido ali ensinada para pastores, ó Pai. Obrigado pela amizade que eu tenho com o reverendo, por tudo que eu aprendo com ele, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por essa conferência e por tudo que nós estamos vivenciando aqui, ó Pai. Proteja cada um, ó Deus, levando cada um para os seus lares e que amanhã possamos estar aqui novamente para continuar aprendendo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós fazemos essa oração. Amém e amém, queridos.
Deus abençoe, coffee break ali, não vai embora não, correndo não, bate um papo aí com seu irmão, tá bom? Que Deus assim abençoe a todos.